mundo! Hoje é quinta-feira, dia 24 de novembro de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Hoje é dia de seleção brasileira. Salt Summit Brasil 2023. Inscrições do ensino fundamental. Divulgados os locais de prova para os cursos do IFSUL. E ainda, em novembro houve grandes demissões ao redor do mundo. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Inicio o jornal de hoje trazendo as informações do município do Rio Grande. A Secretaria da Educação divulgou os dados referentes às matrículas da rede municipal. Nesta semana, só no primeiro dia, cerca de 843 pedidos de matrículas foram registrados para o ensino fundamental. E o prazo para a solicitação segue até o dia 2 de dezembro. No município do Rio Grande, as inscrições para a educação infantil já encerraram. Foram cerca de 3.184 pedidos. E as inscrições para o ensino fundamental do 1º ao 9º ano iniciaram nesta segunda-feira. E só no primeiro dia, cerca de 843 pedidos foram registrados. O período de inscrições acontece até o dia 2 de dezembro. Os resultados serão disponibilizados entre os dias 26 e 29 de dezembro. Vale lembrar que neste ano a Secretaria Municipal da Educação optou pelos pedidos das inscrições serem exclusivamente online. As inscrições devem ser realizadas através do link que está na tela. Para mais informações, a Secretaria Municipal da Educação fica localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, número 103, no 2º andar, das 13 horas às 19 horas. O telefone para contato é o 32 33 84 70. A central de matrículas fica localizada na Avenida Portugal, número 38, das 8 horas às 17 horas. O telefone para contato é o 32 31 41 15. E agora um recado para os estudantes que irão realizar o vestibular do Instituto Federal Sul-Rio Grandense no próximo domingo. Os locais e horários de prova já foram divulgados e os candidatos devem ficar atentos para chegarem a tempo e cumprirem com os critérios solicitados. Confira agora as principais informações para a hora da prova. As provas do vestibular para os cursos técnicos do Instituto Federal Sul-Rio Grandense acontecem neste domingo, dia 27 de novembro. E os locais de prova já estão disponíveis para consulta. Acesse ao site. Vale lembrar que para a realização da prova, os candidatos deverão levar lápis, borracha e caneta esferográfica transparente com tinta azul ou preta de ponta grossa, além de seu documento oficial de identidade com foto. Confira agora os horários para a prova. No turno da manhã, acontece a prova dos cursos técnicos subsequentes e concomitantes. O horário de fechamento dos portões é às 8 horas e 50 minutos. O horário do início da prova às 9 horas. No turno da tarde, a prova dos cursos técnicos integrados. O horário de fechamento dos portões às 15 horas e 50 minutos. O horário de início da prova às 16 horas. Foi lançado ontem em Porto Alegre o projeto do evento Salt Summit Brasil 2023, que acontecerá nos dias 29 e 31 de março e que tem como objetivo reunir empresas, investidores e admiradores da tecnologia e inovação em um encontro na capital gaúcha. Confira! Na capital gaúcha, foi lançado ontem no espaço Multiverso Experience do Cais Embarcadeiro
o Salt Summit Brasil 2023, que contará com 8 palcos e cerca de 500 palestrantes. O evento acontecerá no dia 29 até o dia 31 de março do ano que vem. Em maio deste ano, Porto Alegre sediou à beira do Guaíba a primeira edição do Salt Summit fora da Europa, que durou 3 dias e reuniu cerca de 20.000 pessoas. O governador Ranolfo Vieira Júnior falou sobre a experiência. Os números da primeira edição falam por si só. Eu não tenho dúvida que no futuro próximo nós teremos aí a constatação que o Rio Grande do Sul, em termos de inovação, vai ser antes da primeira edição do Salt Summit e uma outra realidade a partir do Salt Summit. Vamos para as informações do tempo. Quinta-feira de tarde com tempo firme e ensolarado nas diversas regiões do estado. As temperaturas estarão altas, mas a umidade estará bem baixa em certas localidades, o que deve acarretar em alguns cuidados, como manter-se bem hidratado. Vamos conferir a previsão de hoje para a sua cidade. Tarde em Rio Grande, de sol e sem chances de chuva. Na parte da noite, o tempo se manterá firme e sem nuvens. Os ventos da tarde serão fracos e não passarão dos 15 km por hora. Já a umidade se manterá na casa dos 70%. A temperatura fica entre 28 graus a máxima e 22 graus a mínima. São José do Norte terá uma tarde ensolarada e de poucas nuvens. As chances de chuva são 0 e os ventos chegarão ao máximo nos 17 km por hora. A umidade ficará na casa dos 70% e a temperatura terá máxima de 27 graus e a mínima de 21 graus. Céu aberto e ensolarado em Dom Pedrito nesta tarde. O tempo permanecerá firme sem chances de chuva. Já os ventos estarão muito fracos, não passando dos 10 km por hora. A umidade irá oscilar bastante, mas não sairá dos 40%. A temperatura será de 30 graus a máxima e 25 graus a mínima. Tarde de tempo aberto e sol em Camaquã. O clima será estável sem nenhum risco de chuva. Os ventos da tarde poderão chegar ao máximo nos 13 km por hora. A umidade estará bem baixa e deve chegar nos 30%. A temperatura fica entre 31 graus a máxima e 23 graus a mínima. Tempo firme e céu ensolarado em Venâncio Aires. O clima será estável e não há chances de chuva. Os ventos estarão fracos, não passando dos 15 km por hora. A umidade também estará muito baixa e ficará nos 30%. A temperatura será de 27 graus a máxima e 23 graus a mínima. As recentes perdas de valor de mercado sofridas nos últimos dias pelas empresas de tecnologia já fez surgir especulações de possível extinção de alguma dessas gigantes. O Facebook e o Twitter são 2 exemplos. Vários deles, incluindo a gigante do comércio eletrônico Amazon, anunciaram grandes demissões ao redor do mundo. Já somavam 136 mil postos de trabalho até 21 de novembro, de acordo com o site Layoffs.fi, que monitora os cortes de empregos na área de tecnologia. Alguns dos cortes mais substanciais vieram da Meta, controladora do Facebook, que demitiu 11 mil funcionários, e do Twitter, que demitiu 3.700 profissionais até agora. Isso tudo gerou dúvidas sobre o futuro de 2 das plataformas de redes sociais mais populares do mundo. As empresas Amazon, Microsoft, Meta, dona do Facebook, e a Alphabet, dona do Google, sofreram uma perda de mais de 3 trilhões de dólares em valor de mercado nos últimos 12 meses na Bolsa Americana. O último relatório financeiro da Meta, divulgado no fim de outubro, mencionou a queda nas receitas de publicidades como parte dos problemas da empresa, mas também
citou o aumento da concorrência de plataformas rivais como o TikTok. O Twitter, que saiu do mercado de ações após ser comprado pelo bilionário Elon Musk, também foi duramente atingido e pode enfrentar desafios adicionais ligados ao estilo de liderança desumano e às tomadas de decisões controversas de Musk. Mas os sinais de alerta já existiam antes da chegada de Musk. Documentos internos obtidos pela agência de notícias Reuters em outubro mostram que os usuários mais ativos da plataforma, alguém que se conecta 6 ou 7 dias por semana e tuita cerca de 3 ou 4 vezes por semana, estavam em declínio acentuado desde o início da pandemia de Covid-19. A Reuters citou um pesquisador do Twitter que disse que os usuários mais ativos representam menos de 10% do total, mas geram 90% de todos os twitters e metade da receita global da plataforma. A chegada de Musk, no entanto, parece ter criado outro êxodo. Em um estudo publicado em 3 de novembro, apenas uma semana após ele concluir a compra da plataforma, pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, estimaram que o Twitter perdeu 1 milhão de usuários. Se essas gigantes da tecnologia serão extintas, só o tempo irá dizer. O técnico Tite não confirmou o time titular que entra em campo hoje à tarde na estreia da seleção brasileira diante da Sérvia. Nas últimas horas, a CBF também anunciou o valor da premiação que será distribuída entre os jogadores em caso de título. Poucas horas para a grande estreia da seleção brasileira, o técnico Tite mantém uma postura misteriosa sobre qual formação e jogadores serão escalados para começar jogando. A tendência é que seja um time bastante ofensivo. Por isso existe a possibilidade de Rafinha, Vinícius Júnior, Neymar e Richarlison começarem jogando entre os titulares. Caso Vinícius Júnior realmente comece jogando, Casemiro deve ser a única opção de volante de origem. Para ajudar o camisa 5 na contenção do meio-campo, Tite deve recuar Lucas Paquetá para conduzir a saída de bola. Durante conversa com jornalistas, Tite ainda elogiou os jovens jogadores da seleção e disse que eles mesmos se escalaram, tendo em vista tudo o que eles fizeram no último ano. O treinador é o primeiro a receber uma segunda oportunidade de comandar a seleção em 2 Copas do Mundo seguidas, após não ter vencido a edição anterior. Segundo Tite, a chance de poder dirigir a seleção novamente em uma Copa fez com que ele conquistasse uma maior confiança no próprio trabalho. A CBF divulgou que cada jogador receberá $1 milhão, o equivalente a R$5.300.000 em caso de conquista do título mundial. O acerto aconteceu em uma reunião com alguns atletas do grupo em setembro. O dinheiro virá de uma quantia que a FIFA destina à federação do país campeão. Neste ano, o valor pago pela FIFA será de $42 milhões, o equivalente a R$222 milhões. A CBF vai manter a tradição dos acordos das últimas Copas e repassará esse valor integralmente para ser dividido pelo grupo. No ano de 1994, no tetracampeonato, cada jogador recebeu da CBF aproximadamente $80 mil. Em 2002, no ano do Penta, os jogadores embolsaram $100 mil. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta quinta-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook é @tvfarolrs. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra o nosso jornal completo lá, todos os programas do Sala de Entrevistas e ainda a Agenda dos Pastores. Obrigada pela companhia, uma boa tarde e até amanhã.